Bem-vindos à nossa aula. Vamos debater um pouco, né, sobre justamente o contexto, né, da população americana, principalmente a população afro-americana, e a busca constante dessa população por igualdade, né, e reconhecimento de seus direitos civis. Historicamente, os Estados Unidos têm um contexto, né, que envolve símbolos de luta pela igualdade racial. Martin Luther King vai ser um dos grandes expoentes, Malcolm X é outro grande representante da luta afro. E tudo que esse contexto envolve é, na verdade, a busca por igualdade de direitos. Igualdade de direitos. A distribuição da população afro sobre o território americano, né, ela acontece com uma certa predominância. A maior parte da população afro está localizada nos grandes centros metropolitanos. E, segundo o censo, né, do ano 2000, 54% da população negra americana vivia nos estados, né, no sul dos Estados Unidos, o que historicamente traz uma carga de interpretação. Por quê? Porque os estados do sul dos Estados Unidos foram estados escravocratas que adotaram, né, o povoamento explorando, né, atividade ligada ao plantation, né, que era aquela plantação voltada para exportação, e a mão de obra utilizada na produção agrícola era a mão de obra escravocrata, certo? Os Estados Unidos, ao lado do Brasil, tem uma das maiores populações negras, né, fora da África, né? Veja só. E aí, a resposta para esse processo vai estar justamente ligado à colonização americana. Então, a colonização americana, desde o século XVI, os exploradores espanhóis chegaram ao território norte-americano, e passaram a explorá-lo. Entre eles se destaca, né, ali o sul, né, dos Estados Unidos, região que hoje é a atual Flórida. E aí os ingleses vêm também nesse contexto, né, onde fundam o assentamento de Jamestown, né, que hoje, né, corresponde à atual Virgínia. Isso aí em 1607. Então, eram assentamentos. Esses assentamentos eles vão ter um contexto já diferenciado dos exploradores espanhóis, porque os exploradores espanhóis era aquela situação de colonização de exploração. O que é essa colonização de exploração? Explorar os principais recursos da região colonizada, né? Extrair todos aqueles recursos e enviar para a Europa. No entanto, esse modelo de assentamento, como aconteceu em Jamestown, ela é diferente, porque ela visa potencializar o desenvolvimento econômico local, né? E isso, né, é diferente. Os objetivos são diferentes. Bom, colonização americana, né, foram fundados, além de Jamestown, né, foi fundada também a Vila de Nova Amsterdã, que hoje é o atual estado de Nova York. Porém, né, aconteceram vários conflitos, né, ao longo do processo de colonização. Conflitos entre ingleses e nativos, ingleses e holandeses, uma série de disputas territoriais. Como vocês podem observar, o processo de colonização do território norte-americano, né, teve a presença de praticamente aí as grandes potências europeias: Espanha, Inglaterra, França. Os franceses fundaram também vários assentamentos, né, onde hoje ali o território, parte norte dos Estados Unidos, onde hoje corresponde à cidade de Detroit, certo?
E as disputas entre ingleses e franceses envolve nesse contexto, né, a população nativa, a população indígena, né? E essas disputas, nasce, né, os ingleses levaram a pior nessa disputa por território aqui na América. Os ingleses levaram a pior e foram obrigados, né, a assinar tratados, né, em que praticamente eles cediam, né, admitiam perder seu território, certo? Localizado abaixo do rio Mississippi. E dessa forma, os ingleses cada vez mais eles tomavam parte do território dos Estados Unidos. Bom, a partir de 1606, os primeiros escravos negros começaram a chegar à região da Virgínia, né? Por quê? Porque a Virgínia era um estado, né, que praticava o sistema de plantation, certo? Então a teoria poligenetista, né, em oposição à monogenetista, né, serve como reforço para as teses racistas que os negros, né, descendem de uma raça inferior. Isso aí são teorias racistas que embasavam, né, aquela justificativa de que o homem branco ele era responsável pelo progresso da humanidade. Tudo isso aí são pensamentos, né, que tentam justificar as práticas, né, de exploração, escravização e de genocídio que a população afro foi submetida. Um dos fundamentos para o preconceito da época, né, era que os negros eles eram incapazes, né, era incapaz e infantil, sendo que cabia ao branco defendê-lo de si próprio e orientá-lo, né, durante a sua vida. Então isso aí são concepções muito, a gente pode dizer, violentas, né? Violentas, o termo a ser utilizado é esse. No entanto, o que vai acontecer, né? Essas teorias vai fazer com que homens eles progridam com a exploração do mercado escravista. Você tem aí, né, George Fritzenhuhr, que foi um grande escravista, empresário, prosperou com o comércio, né, de escravos. Então a independência americana, né, com a independência americana, vocês sabem que com a independência americana posteriormente vem a Constituição americana, né, e aquelas bases do pensamento constitucional americano. Todos são livres, todo homem tem direito à igualdade e à busca pela felicidade. Então isso vai, digamos assim, servir, né, vai servir como um norte a ser perseguido pela população, certo? E aí constantemente a população americana ela vai começar a refletir sobre o que acontecia em seu território. Basta você analisar o contexto em que os Estados Unidos eles se libertaram do domínio inglês, né? Isso aqui eu já debati com vocês, que foi justamente aquelas bandeiras, né, de igualdade em que o homem ele nasce livre, né, e ele tem em suas mãos a responsabilidade de conduzir a liberdade e a busca pela sua felicidade. E como uma nação ela vai progredir, né, tendo como base de produção de sua riqueza mão de obra escrava. Era uma reflexão, né? Era uma reflexão. E aí cada vez mais, né,
críticas ao sistema escravista vai surgir, né, ao ponto de, em 1808, né, a importação de escravos passa a ser banida na América, na norte-americana, né? Então, aí, cerca de 75 mil escravos, né, escapam para o norte, né, para a liberdade, que era essa busca aí, né, de escapar para o norte, porque a parte norte dos Estados Unidos, ela não adotou a mão de obra escravocrata, apenas os estados do sul. E como eu já expliquei para vocês, né, vai ser nesse contexto entre norte e sul, de oposição, que vai provocar futuramente a disputa da Guerra de Secessão. Nesse contexto, né, nesse contexto de instabilidade política e de lutas por liberdade dos negros, né, a Guerra de Secessão vai ser o máximo, né, o auge dessa disputa, 1865, 1860, 1865. Então, porém, já existia um progressivo processo de liberdade dos negros. Então, por exemplo, o compromisso do Missouri, né, na qual a escravidão estava associada ao sul do paralelo 38, né, e proibida a partir do norte. Então, se vocês lerem o livro 12 anos de escravidão, mostra a luta, né, de um negro que vivia no norte dos Estados Unidos como um homem livre, né, e ele é preso, né, e contrabandeado, utilizado como mercadoria, e vai parar nas fazendas vai parar nas fazendas produtoras de algodão dos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. E lá ele passa 12 anos, né, como escravo. Então mostra justamente aí essa disparidade. Entre 1830 e 1860, mesmo sabendo da ilegalidade, né, os empresários americanos passaram a investir em navios negreiros que traziam negros do Brasil para o Brasil e para Cuba. Prestem atenção aí, que aí era um processo de contrabando, já que desde 1808 aquele tráfico direto, né, da África para os Estados Unidos estava proibido. Então, a aprovação da lei escravista, que visava minar o compromisso, né, de Missouri, ela dava o direito aos habitantes dos estados que optarem ou não pela escravidão de seus territórios. Então, aí foi uma luta dos próprios donos de escravos, né, que tentavam ampliar e relativizar a luta por liberdade. E é nessas situações aí que vai gerar uma grande tensão, e o resultado, né, vai ser então a Guerra Civil, né, em que Lincoln ele vai liderar então essa luta contra a escravidão, né, e daí surge a 13ª emenda constitucional, que proíbe definitivamente a escravidão no território americano. Então, na sequência, a 14ª emenda da Constituição Americana concede cidadania a todos os afro-americanos, homens negros, né, que conseguem o direito, né, a votar, aí também seja na sequência aí, em 1870. Então, entre 1865 e 1870, 5 anos entre o fim da Guerra de Secessão, você já tem aí os negros, eles participando do processo eleitoral. O que acontece, né? Nós sabemos que entre o fim da Guerra de Secessão e o verdadeiro reconhecimento da igualdade é um longo caminho, né? É um longo caminho. Aqui você tem aí o presidente Lincoln, né? Abraham Lincoln, né,
na proclamação da emancipação, declarando que todos os negros dos Estados Unidos são livres. Então isso aí representava, né, para aquele momento, né, o máximo de conquista para os negros. Certo? Em 1896, a Suprema Corte americana afirma que ocorre então aquele contexto que eu mostro a vocês. Mesmo conseguindo a sua liberdade e a proibição da escravidão, os negros eles não eram tratados como iguais. Eles não eram tratados como iguais. Né? E aí a Suprema Corte, né, americana, ela julga, né, essa situação, certo? E traz a debate no ano de 1896 esse contexto da segregação. O que é a segregação? Criar diferenças entre brancos e negros, certo? E vocês vão ver que esse contexto ele vai ser amplamente utilizado. Então existia escolas de branco, escolas de negro, né? Existiam leis que eram humilhantes para os negros, como por exemplo o transporte público. Quando um branco chegasse, se o negro tivesse sentado, ele tinha que se levantar e dar o lugar. Então eram situações assim humilhantes, que mostravam que o negro, embora ele não fosse escravo, mas ele não estava em uma situação de igualdade. Isso aqui, pessoal, é um reflexo histórico que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Então, os negros americanos eles tiveram que conviver com essa desigualdade. E isso se refletia, né, em locais públicos, instalações em que ocorriam instalações separadas. Certo? Vamos aqui avançar. E com isso, né, a sociedade americana ela vai começar a debater se realmente o negro americano ele estava tendo um contexto de igualdade. Nesses debates nós temos então aí a formação de um extremismo, né, representado principalmente aí pelo grupo da Ku Klux Klan, né, que era justamente um grupo supremacista branco, certo? E que tinha como objetivo, né, justamente a boicotar, né, os direitos dos afrodescendentes e impedir, né, que os negros conquistassem direitos civis. Tá aí os símbolos, né, que é essa cruz em chamas. Então, só um exemplo, né. No entanto, pessoal, para vocês terem uma ideia, esse grupo da Ku Klux Klan, ela teve ativa até o século XX. Né? Não é algo tão distante, não. Então, a segregação racial no século XX, né, era a proibição existia, né, de forma legal, proibição de negros em lugares públicos frequentados pelos brancos. Então, por exemplo, um negro ele não poderia, mesmo ele tendo recursos, ele não poderia frequentar um teatro, né, onde lá encontravam-se brancos. Veja só como eram humilhantes. E aí é nesse contexto que vai surgir os líderes, digamos assim, que vão iniciar a disputa, né, pelo reconhecimento, né, da igualdade entre brancos e negros. Você tem aí Malcolm X, né, pouco sendo conhecido, né, Malcolm X também, como vocês queiram dizer, foi um líder muçulmano do movimento negro nos Estados Unidos,
E, é, e justamente Malcolm X, ele era um dos líderes dos negros que pregava a luta, certo, dos negros para conquistar essa igualdade de direitos. Então ele defendia sim a prática de combates violentos, certo? E ele foi assassinado. Em 1948, o presidente Harry Truman envia uma ordem, né, executiva eliminando as segregações das Forças Armadas. O exército americano eles vão ter uma grande contribuição para o fim da segregação, né? Porque quando os negros eles vão para a Segunda Guerra Mundial, eles vão ser treinados. Antes deles entrarem em confronto com os nazistas, eles eram treinados, passavam por um processo de treinamento no exército. E o exército, ele não queria saber qual era a cor das pessoas, ele queria saber qual era justamente a eficiência de cada um, né? E muitos negros demonstraram habilidades. Então, ali dentro do exército não existia segregação. As pessoas eram tratadas, negros e brancos eram tratados como iguais, né? E vai ser esse exemplo aí que pós Segunda Guerra Mundial vai sair essa experiência, né? Vai sair dos muros dos quartéis para ganhar a sociedade, certo? Em 1954, observe bem aí a forma progressiva, uma decisão da Suprema Corte americana, né, declara inconstitucional o preconceito racial nas escolas. Por quê? Porque existia escolas de brancos e escolas de negros, existia bebedouros, né, de brancos e de negros, era uma segregação, certo? Aí aqui, olha, alguns conflitos, né? No Alabama, essa senhora Rosa Parks, né, foi um dos maiores símbolos. Ela foi presa, era uma negra, né? E por que ela foi presa? Quando você vai analisar a história dela, ela tinha passado o dia trabalhando, e ao voltar para casa, ela pegou um ônibus, né, o transporte público, e muito cansada ela sentou, né? Tinha uma vaga. No ponto seguinte sobre uma pessoa branca, né? E a lei dizia que o negro tinha que dar o lugar, né, que ele estava ao branco. Era uma forma de humilhar, né? E ela se recusa a fazer isso. Ela se recusa. Por causa disso, ela é presa, né? É fichada. E a partir daí, né, você sabe que nesses contextos existe muito o aspecto de impacto, né, que desperta a opinião pública, né? E é esse caso, né, que vai despertar uma sequência de atos, né, justamente para a discussão, né, de que essa segregação ela não poderia mais existir. Tanto aqui em 1957, né, no Arkansas, 9 estudantes afro adentram em uma faculdade para brancos, né? Então aí para a época era algo, né, impensável. Veja só isso aí, pessoal. Estou colocando aí só para vocês verem como era o ambiente. Em 1963, na Carolina do Norte, estudantes negros sentavam-se, né, no chão de lugares públicos. Então olha aí, porque era proibido esse convívio, existia toda uma diferença, certo? Então, com isso vai surgir então movimentos, né, armados. As Panteras Negras vão ser um exemplo disso, né? E tudo isso inspirado nas lutas de busca por igualdade. No entanto, o representante de maior impacto, né,
nessa luta vai ser então o pastor Martin Luther King. Então, Martin Luther King, ele, ao contrário, né, das ideias de Malcolm X, que pregava a violência, né, a luta armada, Luther King, ele vai justamente ser, ao contrário da luta armada, ele vai pregar as ideias muito parecidas com as ideias de Mahatma Gandhi, em que ele vai buscar pressionar o governo e a sociedade, o reconhecimento pela igualdade, por meio de manifestação, né? Utilizando uma forma de pressão conhecida como boicote, né? Um boicote, justamente os negros, eles eram importantes para a sociedade americana, eles trabalhavam, eles pegavam, né, no pesado. Então por que eles não eram tratados como iguais? Então existe o Luther King, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1964, e se vocês tiverem curiosidade, leiam o discurso que ele fez, né? I Have a Dream, que era justamente eu tenho um sonho. E no contexto desse belíssimo documento, desse belíssimo discurso que Luther King faz, ele vai à fonte, né, da liberdade dos norte-americanos, que é o que, pessoal? A Constituição americana, a luta pela liberdade, a busca pela felicidade. E em todo o seu contexto e discurso que ele mostra, vocês vão ver que ele está querendo justamente, né, que o sonho dele era que simplesmente os filhos dele fossem tratados pela dignidade, pela moralidade, e não pela cor de sua pele. Então é muito bonito o discurso que ele faz, né? E na realidade ele era um grande orador, mobilizou a sociedade para a discussão, né? Fez manifestação em direção a Washington, certo? Então esse ativismo político de King, né, justamente combatia a esses movimentos raciais, fascistoides, né, como ficou sendo conhecido, de combate ao preconceito e ao racismo. Só uma correção aí, certo, pessoal? O ano aí é agosto de 1963, tá? 63, a marcha para Washington, em que ele conseguiu mobilizar 250 mil afro-americanos, né? E busca justamente ali uma documentação de direitos de igualdade civis para todos os afro-americanos, ou negros serem tratados como iguais, certo? E aí tá aqui, né, o contexto, certo? Então aqui o encontro entre Luther King e o presidente americano na época, né, que era John Kennedy. No entanto, em 4 de abril de 1968, Luther King é assassinado. No entanto, a luta por igualdade, né, dos negros, ela continua. Ela vai continuar e chega até os nossos dias. Certo? Então vocês já devem ter acompanhado em telejornais a morte de George Floyd, certo? Que o que a população negra reclama é o tratamento diferenciado por parte dos policiais. Nas abordagens policiais, elas são muito violentas, que tem levado a um destaque, né, desses acontecimentos, né, justamente porque nessas abordagens os negros, uma parte dos negros, eles são praticamente assassinados. Eles são assassinados. Né? Correção aqui, né? Certo. Bom, tá aqui, né? Lyndon Johnson, certo? Era um político republicano, né? Democrata. Instigou, né, no Congresso, então, justamente para a aprovação das leis dos direitos civis, em 1964, que ficou conhecido como Carta dos Direitos Civis.
certo? Aí aqui, como a sétima arte, né, sempre traz a discussão e o talento, né, que os negros têm, né? E aqui no filme O Vento Levou, né, entrou para a história não só por ser um grande clássico, certo, do cinema, mas também, né, porque pela primeira vez, né, uma negra aparece em um filme, né, que é justamente aí no filme O Vento Levou. Mas hoje, né, o protagonismo afro-americano no cinema, ela é dominante, né? Na cultura, na música, certo? Então você tem aí, né, a ascensão afro, você tem aí um grande intérprete como Will Smith ou Denzel Washington. Então, pessoal, a discussão que trago para vocês é justamente a busca, né, dos afro-americanos por igualdade na América. Beleza? Essa foi a nossa aula. Até a próxima.